Pessoal, quantas vezes vocês já atenderam uma cliente que queria fazer 3 procedimentos de uma vez só? É maravilhoso, não? Procedimento de lábios, sobrancelhas e olhos. Exige um trabalho de marcação bem minucioso, um cuidado, uma delicadeza. É imprescindível. Não é fácil estar ali em tantas horas com o cliente. Isso é o que a nossa próxima palestrante vai nos mostrar. Ela é bacharel em Estética e Imagem Pessoal pela Universidade Salgado de Oliveira, pós-graduada em Estética e Cosmetologia pela Universidade Gama Filho, experiência na área de estética por 15 anos, micropigmentadora há 10 anos, certificações internacionais e nacionais em micropigmentação. Ela é instrutora master de cursos de micropigmentação, Advanced Master Training na clínica Aline Fraga PMU Training, em Belo Horizonte, Minas Gerais, minha cidade. Ganhadora da Estrela Prata do melhor micropigmentador do ano em 2019. Com vocês, Aline Fraga. A Rede Estética In faz parte da minha história enquanto esteticista e enquanto micropigmentadora. E vocês não sabem a honra que eu tenho de estar presente neste evento. Quando a Dani me fez o convite, nós estávamos conversando sobre eventos, e eu disse, é claro que eu vou. Eu vou, mas eu vou assim, correndo. Estou em Minas Gerais, né? E eu vim até aqui de carro. São quase 7 horas de viagem e eu vim com o maior amor da minha vida, porque a Rede Estética In fez toda a diferença no meu trabalho, fez toda a diferença na minha carreira profissional. Como eu já contei outras vezes, eu tive o desejo de estar no plenário muitas vezes e eu só podia ir aonde? Na feira, porque eu não tinha condições financeiras de ir assistir todas as palestras. E hoje, com toda a honra da minha vida, eu sou uma das palestrantes. E eu tenho muita honra de estar aqui e eu estou aqui para entregar o meu melhor nesses 2 dias incríveis, para poder entregar a vocês toda a minha técnica, todo o meu estudo, todos esses anos de bagagem, todos esses anos de experiência, para poder realmente fazer a diferença na sua vida profissional. E eu disse, e eu tenho dito isso durante esse tempo, não tem sido um tempo fácil, tem sido dias difíceis profissionalmente, tem sido dias difíceis para nós que atendemos, porque eu também atendo, dias difíceis para os empresários da nossa área, de todos os ramos, né? Mas nós que somos prestadores de serviços, que somos profissionais liberais, nós temos um desafio assim, bem importante. E é por isso que eu estou aqui, para poder enriquecer a sua carreira profissional, para poder valorizar a sua carreira e uma maneira de agradecer a Estética In por nos proporcionar tudo isso. E eu tenho dito durante esse tempo que para estar junto não é preciso estar perto, mas sim do lado de dentro. Então, Estética, Rede Estética In, muito obrigada. Um beijo. Olá, pessoal. Tudo bem? Todo mundo me ouvindo direitinho? Bom, muito boa tarde. Primeiro eu quero agradecer imensamente a oportunidade, né? Como eu já disse anteriormente, para estar junto não é preciso estar perto. E hoje eu peço licença para entrar na casa de vocês, né? Atualmente, recentemente, nós tivemos oportunidades. O mundo está diferente, é o nosso novo normal. Nós até esperamos que esse novo normal não permaneça por muito tempo, mas eu quero parabenizar
a toda a rede Estética In, porque mesmo com todas as dificuldades, sim, nós demos um jeito de estarmos juntos, mesmo que através da tela de um celular, de um aplicativo, de um computador, enfim. O importante é que nós, sim, nós estamos juntos, e é claro, juntos nós somos sempre mais fortes. Bom, gente, hoje eu quero falar com vocês a respeito do full face. É um novo conceito, um conceito de uma beleza elegante, clássica, natural e uma beleza completa, tá? Então, vou dar uma passadinha aqui, olha. Exatamente isso, full face, uma beleza por completo. Mas como você compreender? Fazer umas sobrancelhas, olhos, lábios, tudo de uma vez só? Tudo em dias separados? Como proceder? Como facilitar? Como executar essas 3 técnicas? E é claro, gente, o mais importante de tudo, 3 oportunidades para que nós possamos aumentar o nosso faturamento. Uma tripla oportunidade de faturamento, sobretudo no momento desse que a gente tem vivido. Não é verdade? Então, eu quero deixar aqui o meu conselho para vocês, antes de começar na nossa técnica. Aproveitem. Aproveitem essa oportunidade. Aproveitem esse tempo que nós temos tido. Eu tenho dito isso sempre, nas minhas redes sociais, com as minhas alunas. Esse é um momento de dificuldade que nós estamos vivendo, sim, eu concordo. Porém, tudo vai se a gente tem uma vista ou se a gente tem uma visão. Porque vista, a gente só enxerga a dificuldade. Agora, a visão, você enxerga um momento de semeadura, um momento que você tem mais tempo para treinar, um momento que você tem mais oportunidade. Gente, a internet está assim de conteúdo. É só vocês aproveitarem e organizarem isso na cabeça de vocês. Então, dependendo, né, de repente, é um momento de vocês investirem em novas técnicas. Faço só sobrancelhas? Então, vou fazer sobrancelhas, olhos e lábios. Não faço estrias? Quero aprender. Então, é um momento de vocês plantarem. Então, eu gostaria que vocês enxergassem esse tempo com visão. Não vista, porque vista a gente enxerga só o problema, só a dificuldade. Tenham visão do futuro, visão da semeadura, visão de tudo que a gente pode viver a partir desse momento, né? Porque é nas dificuldades que a gente evolui, que a gente cresce e que a gente aprende a executar novos procedimentos, no nosso caso. Bom, um conceito. O que nós queremos no full face? Eu quero entregar uma beleza dinâmica. Por que dinâmica, gente? Olha, eu falo o seguinte com as minhas alunas, a micropigmentação, e eu gostaria até que vocês anotassem outra coisa. Quem está aí em casa, sem um caderninho, só assistindo, você vai fazer o seguinte, você vai lá, pegar um papel, pegar uma caneta, porque aqui, gente, nós temos sementes incríveis que vocês podem colocar em prática. Durante esses 3 próximos dias, você precisa de ter um bloquinho, uma caneta. Na verdade, é o seguinte, ou pode até ser no bloco de notas do seu celular, mas eu sou, apesar de ser jovem, eu sou a geração do papel de carta, da caneta cheirosa, da caneta com glitter. Então, eu gosto de caderninho. Então, pega o seu caderninho e anota tudo, para que vocês possam colocar em prática. Porque, na verdade, assim, muita coisa às vezes passa batido se a gente não anota, né? Então, aproveitem essa oportunidade. Bom, enfim, anotem essa frase para começar. A micropigmentação é uma ciência de verdades transitórias. Bom, nós estamos aqui, esse é o 10º, qual ano do Estética In? 10º e tals. Imagina, uma verdade que foi dita lá no primeiro, do Estética In geral, hoje em dia, talvez ela não seja mais usual, né? Porque, gente, medicina, dermatologia, a estética em si, a gente evolui todos os anos. As coisas mudam, as empresas, né? Inclusive, como eu disse, a nossa profissão ela evoluiu tanto durante esse tempo e a rede Estética In ela é super ela tem super responsabilidade sobre toda essa evolução. Por quê? É tudo científico, é tudo que acontece durante todos os anos. Então, tudo que tem de novidade, de melhor no mundo, não falo nem só no Brasil, é no mundo, vem para esse palco. Então, o que acontece? A micropigmentação é uma ciência de verdades transitórias que ela precisa de ser dinâmica. Então, por que dinamismo? Porque, gente, com o passar dos anos, você
tem que conseguir executar uma nova técnica. E quando eu falo entrega de uma beleza dinâmica, o que é que eu digo? Entrega de um resultado o quê? Suave, natural, que eu possa executar uma nova técnica daqui a alguns meses. Essa é a micropigmentação contemporânea, sabe? Às vezes acontece muito, a cliente chega lá para a gente e fala assim, sobretudo as um pouco mais maduras, fala assim, mas a sobrancelha não é definitiva? Então, eu vou ter que pagar de novo? Eu pensei que fosse definitiva, que desse para sempre, porque né, a gente vai ter que pagar de novo, enfim. A gente tem que explicar isso para ela, que eu quero entregar uma beleza dinâmica, uma beleza natural, que me possibilite ter novos resultados com o passar dos anos, tá? Uma beleza natural, gente, assim como a moda, tudo que é atemporal não sai de moda. Suponhamos, eu te desafio a pegar o vestido de noiva, ou seu próprio, ou da sua mãe. Se você foi muito ousada no vestido de noiva, às vezes você olha e fala assim, nossa, eu jamais casaria com esse vestido hoje. Agora, se você foi clássica, atemporal, como essa roupa que eu estou vestindo, uma roupa clássica, atemporal, ela fica bonita hoje, fica bonita daqui a alguns anos. Não é nada decotado demais, não é nada ousado demais. Então, a micropigmentação, ela precisa dessa naturalidade, dessa ação contemporânea. A naturalidade personalizada, porque cada pessoa precisa de um procedimento diferente. Por quê? A pele precisa de algo diferente, o tipo de pele que a pessoa tem, até a anatomia do rosto e a personalidade. Então, você não pode executar a mesma técnica, a mesma sobrancelha, o mesmo desenho em todo mundo. Não pode. Lábios, você não pode inventar um lábio que não existe. Você vai fazer o lábio elegante, bonito daquela paciente, tá bom? Então, é isso que a gente precisa. Atemporalidade, naturalidade, dinamismo, para que você entregue um full face. Porque o que acontece? No primeiro slide, eu já falei quase 10 minutos. Vamos lá. Então, o que acontece? Quando a pessoa se olha no espelho, ela precisa se reconhecer. Né? Então, você tem que pensar o seguinte, bom, eu vou executar um trabalho, como eu falei, a beleza hoje, as pessoas elas querem a naturalidade. A naturalidade é a pegada do momento. E quando a cliente ela se olha no espelho e ela se reconhece, tem que ser, a micropigmentação ela tem que ser da seguinte maneira. A pessoa vai se apresentar em qualquer lugar com segurança. Digamos assim, suponhamos, dependendo da profissão dela, então, ela vai para a hidroginástica, ela vai, de repente, ganhar um menino, ela vai dar aula, ela vai trabalhar, vai ser algo que ela vai se reconhecer. Não é algo que ela vai precisar de ficar disfarçando. Então, por exemplo, fez a sobrancelha, os olhos do lado, mas ela precisa de caprichar na pele, porque ela está mega maquiada com o procedimento. Enfim, tem que ser algo natural. Porque quando ela quer uma maquiagem social, o conceito de maquiagem social é completamente diferente de um conceito de micropigmentação. A gente precisa de entender isso na nossa execução, tá? Gente, a micropigmentação conceitual está diretamente ligada com a tecnologia. Aí eu coloquei, olha, uma foto minha em um dos Estética em São Paulo, eu acho que foi do ano retrasado. E eu gostaria de fazer essa ligação, justamente. Tudo, falando lá da temporalidade e falando também dessa questão de verdades transitórias. Porque eu mesma, eu tenho 10 anos, na verdade, meu primeiro curso de micropigmentação foi em 2007. Então, o que acontece? O que eu fazia em 2007, que era verdade absoluta, porque, sim, eu tive um excelente curso iniciante, mas que eu não aplico mais hoje. O curso era ruim? Não. Mas por quê? As coisas evoluem. E eu quero dizer para vocês, mais uma vez, as coisas evoluem em cima desse palco, na sua grande maioria. Né? Então, tudo que é de maior evolução, de maior atualização, está aqui. Tanto dos parceiros, os produtos, os equipamentos, os pigmentos e os profissionais também. Então, muito obrigada mais uma vez. Olha só, eu coloquei aqui, gente, 3 evoluções minhas. Essas sobrancelhas, eu mesma executei. Dá para acreditar? Verdades transitórias. Naquela época, era o creme de la creme essa sobrancelha. Tipo assim, essa sobrancelha eu devo ter executado tipo, lá por volta de 2009.
Eu sou de Juiz de Fora, mas eu atendo, hoje em dia moro em Belo Horizonte. Essa sobrancelha era a sobrancelha fio a fio, que não existia naquela época. E hoje é o estilo de fio a fio que eu executo. Vocês podem perceber que o desenho está mais harmônico, o desenho também mudou. Agora, a qualidade do trabalho técnico nem se fala. Mas eu não tenho vergonha nenhuma de mostrar para vocês, porque essa é a minha evolução. Tá? Agora, vocês vão ficar pasmos com os olhos. Percebam isso. Os olhos, gente, prestem bastante atenção. Tá ruim, tá horroroso? O primeiro? Assim, não tá o padrão Aline Fraga de ser, o padrão Brazilian Light Liner. Mas, né, não tinha nenhum exagero. Mas percebam, a delicadeza do traço. Isso porque só o meu treinamento? Não. A tecnologia de pigmento e a tecnologia de produtos que a gente utiliza e a tecnologia de equipamento é diferente. Essa foto foi tirada em 2009 e, olha, percebam para vocês verem a evolução do trabalho de delineado que eu entrego hoje. Tá? É lógico que no delineado eu vou mostrar para vocês outros estilos, mas esse é um dos meus padrões. Tá? Então, percebam essa evolução. E essas verdades transitórias caminham junto com a gente. Tá? Tanto pelo aprendizado, porque é uma coisa que a gente executava, e pela atemporalidade, porque as coisas vão mudando, é tendência. A micropigmentação, ela é uma tendência também, assim como na maquiagem, assim como na moda. Tá? Então, quanto mais elegante e clássico, menor a chance de erro. Agora, olha os lábios, gente. Misericórdia. Olha o contorno, reparem. Eu aumentei, por isso que eu vou falar para vocês. Vocês vão colocar a mãozinha para frente e vai falar comigo assim: eu, micropigmentadora fulano de tal, prometo nunca aumentar o lábio de ninguém com micropigmentação. Prometeu? Então, promete prometidinho, escreve aí no seu caderno e cola na porta da sua geladeira, para você não esquecer nunca mais. Porque, olha só, eu já aumentei o lábio. Porque, na época, há, sei lá, 9 anos atrás, eu aprendi assim. Os primeiros cursos de micropigmentação labial que vinham para o Brasil, geralmente eram russas, e é um conceito delas. E a gente aprendia e executava, simples assim. Então, essa é uma das responsabilidades que nós, enquanto formadores, temos, né? Então, eu estou falando aí para vocês, não aumentem lâmina labial com micropigmentação, de jeito nenhum. A micropigmentação labial, ela vai te dar o quê? O contorno, uma definição, uma vida. Agora, o volume, a gente vai precisar aí da multidisciplinaridade da estética, com a estética invasiva, com os preenchedores, né? Com os biomédicos, com os dentistas, dermatologistas, tá? Então, uma beleza elegante, clássica, por completo. Quero mostrar para vocês as facetas do full face. Aqui eu tenho um efeito batom nos lábios, com a borda mais definida. Eu tenho o Brazilian Light Liner bem na raiz dos cílios e uma sobrancelha fio a fio. Você olha para ela, parece que ela passou um batonzinho e está indo trabalhar. Linda, sem marcação, bonita, se reconhece no espelho. Isso foi logo no dia do procedimento. Então, essa cor do batom, né, essa cor do lábio, ela vai clarear em uns 40%. Mas, ainda assim, ainda que seja no primeiro dia, tanto a sobrancelha quanto os lábios não está chocando. E é isso que a gente precisa, sabe? Porque até mesmo a cliente, a estética, seja na estética médica, na dermatologia, na estética pouco invasiva e na micropigmentação, a estética contemporânea, o que ela quer? Ela quer um procedimento menos invasivo, com rápida cicatrização, uma rápida recuperação e um resultado natural. Então, anotem, micropigmentação contemporânea. Menos invasiva, rápida recuperação e naturalidade. É isso que o cliente final quer. Se você tiver isso com naturalidade, com leveza, entregando para o seu cliente, você vai ter cliente, ainda que seja na quarentena. Tá bom? Gente, uma das questões que eu sempre levo em consideração com as minhas alunas. Antes de micropigmentar, você tem que enxergar o seu cliente. Existe um ser humano, existe uma pessoa que tem uma personalidade, que tem um desejo,
antes, atrás ali daquele procedimento. Então, às vezes, a gente vê muitos profissionais que eles fazem o que eles querem no cliente, mas não sabe ouvir. Ou então, o cliente chega para fazer uma avaliação, ele simplesmente pega aquele cliente, faz um desenho, não pergunta o que a cliente quer, não pergunta, não analisa, não observa como a cliente se porta, como a cliente está vestida. Isso tudo são maneiras de você ser mais assertivo, tanto em fechar o procedimento quando o cliente vem fazer a avaliação, quanto no momento de fazer o procedimento e a cliente ficar satisfeita. Porque a gente trabalha para quê? Também é uma questão que eu gostaria de levantar, eu só não tenho tanto tempo, mas a gente vê que tem muitos profissionais que trabalham para postar foto no Instagram, não trabalha para que aquela cliente volta no ano que vem, ter aquela cliente todo ano. Esse é o termômetro que a gente precisa, tá? A gente deve trabalhar para quem, né, para quem nos entrega o seu rosto, para quem realmente confia no nosso trabalho. E você ter uma cliente que volta para fazer o procedimento pelo segundo, terceiro ano consecutivo, não tem termômetro melhor. Porque ter uma pessoa, às vezes a pessoa faz um estardalhaço na rede social, bomba, né, investe tudo, tem várias clientes novas, mas a cliente não retorna nunca mais. E isso é um termômetro ruim. O bonito é você ter sempre as clientes, trazendo novas clientes, porque esse é um resultado palpável, é isso que a gente quer, uma fidelização. E essa fidelização vai existir quando você entrega para o seu cliente uma experiência humana. Eu falo que tudo hoje, a gente que é mãe, a gente acaba levando tudo um pouco para o lado da maternidade, né? E hoje em dia está muito na moda essa questão assim, do parto humanizado, maternidade humanizada. E eu percebo que a micropigmentação ela precisa de ser humanizada. Nós precisamos de nos colocar no lugar do nosso cliente. Nós precisamos de entregar aquilo que nós gostaríamos de receber. Sabe? Nós precisamos de ouvir os nossos clientes. E é isso que está fazendo falta, na minha opinião. Bom, o que a gente precisa de analisar quando eu preciso de enxergar esse cliente? O biotipo, ver o que combina com ela, e eu gosto de dizer sempre, não adianta você inventar uma sobrancelha que não existe. Por exemplo, às vezes a cliente tem aquela sobrancelha caidinha, né? Aquela sobrancelha descendente, tem aquela sobrancelha mais ralinha. O que você precisa de fazer? Gente, o design é a parte mais importante da micropigmentação. Seja na sobrancelha, seja nos lábios, nos olhos. Você precisa de observar aquela cliente e tentar favorecer aquela sobrancelha, com aqueles pelos, naquele formato, e não inventar uma sobrancelha que não existe naquela pessoa. Por quê? Primeiro de tudo, não vai combinar, porque Deus ele é sábio demais e ele faz todo mundo perfeito. E a gente só precisa de melhorar aquela situação e a pessoa não vai se reconhecer. E outra, quando o procedimento cicatriza, não vai ficar legal. Porque aonde tem pelo, onde não tem, será que essa cliente vai saber manter esse pelo? Será que essa cliente vai manter a sobrancelha pinçadinha? Será que ela vai saber cuidar? E a durabilidade? Onde tem pelo, o pigmento fica mais tempo. Onde não tem, a sobrancelha sai mais rápido. Como é que vai ser isso? E esse dinamismo? Como é que vai ser eu fazer esse procedimento de novo? Então, a gente tem que analisar isso, tá? O biotipo e a personalidade da cliente. Isso tudo a gente tem que analisar. A personalidade, por quê? Pode ser, eu vou analisar o pelinho dela, mas eu posso fazer uma sobrancelha mais marcada, uma técnica de shadow, ou eu posso fazer uma técnica de fios. Então, vai depender daquilo que a gente está entregando, tá? Da análise que a gente vai ter. Deixa eu falar para vocês uma coisa. Gente, hoje, na estética, na micropigmentação, os erros não são mais permitidos. Eu mostrei para vocês lá o meu começo, né? Há, sei lá, 13 anos atrás. Mostrei com muita naturalidade. Só que essas fotos que eu estou colocando aqui são pessoas que chegam lá na minha academia no ano passado, nesse ano, com trabalhos dessa qualidade. Hoje, erros desse tipo não são admitidos. Eu tenho certeza que esse tipo de erro é falta de amor, sabe? Falta de você se colocar, de empatia, falta de você se colocar no lugar do seu cliente e pensar, poxa, dessa forma eu não sairia na rua. Então,
Se você não domina, não execute. Por quê? Hoje, as condições que nós temos de produtos com excelência, né, de técnicas com excelência, a informação está aí para quem quiser. Então, os erros não são permitidos hoje. Não são mesmo. Não são, porque só erra desse jeito quem é imprudente. E outra coisa, as comparações, eu falo o seguinte, eu sempre gosto de falar essa, deixa eu ver se eu coloquei essa palavra, não coloquei, deixa eu voltar aqui. Eu sempre gosto de falar, eu sou a micropigmentadora, a professora dos bordões, sabe? E atualmente eu criei um novo bordão, que é o seguinte, eles não falam, não tem um ditado que fala o seguinte, nasce o bebê, nasce uma mãe. Na micropigmentação é o seguinte, nasce uma micropigmentadora, ou nasce um micropigmentador, nasce uma comparação. Por quê? A partir do momento que você está lá na sua sala de aula de iniciante, o que você faz? Você tem 6 alunos na sua sala, você vai pegar e vai comparar o seu resultado com o outro. A gente se compara o tempo inteiro. E nós vivemos numa geração, nós estamos numa área... Ô, Jesus, me fugiu aqui a palavra. Nós estamos numa área eletrônica, digital. E isso, na verdade, tem momentos que a gente até adoece, porque a gente se compara o tempo inteiro com o que o nosso concorrente está fazendo. Mas eu queria te dizer o seguinte, você não pode se comparar, por exemplo, com uma criança que fez aula de artes a vida inteira, que a mãe era professora de artes, artista plástica, que fez aula de pintura, e você nunca fez nada. Como você vai comparar a sua facilidade de desenho com a do colega? Não, a gente não pode. Essas comparações, nós, seres humanos, nós somos muito cruéis com nós mesmos, sabe? E essas comparações, elas são proibidas, sabe por quê? Ao invés de te fazer avançar, ela te trava. Então, você precisa de olhar, como eu mesma faço, e como eu mesma fiz aqui hoje, pegar a minha evolução. Teve gente que começou junto comigo, que começou melhor do que eu. Na época, com mais facilidade. Mas você tem que ser incansável. Você tem que permanecer. Porque quando a gente permanece, não tem erro, dá bom. Eu demorei 10 anos para dar bom, mas deu. Entendeu? Quando a gente fala o seguinte, não existe atalho. Tem 2 caminhos para você avançar profissionalmente em micropigmentação. Aquela pessoa que nasceu artista... E eu digo para vocês que eu não sou essa pessoa, mas eu sou aquela pessoa que permanece, que é técnica, que sabe o que está fazendo, que escolhe os melhores parceiros, que escolhe os melhores produtos, que realmente vai até dar bom. Pensa numa pessoa insistente. Então, essa pessoa sou eu. Então, se você permanecer, você vai. Ainda que seja... que demore, mas sempre a gente alcança. Então, é muito importante, nesse momento, nessa evolução, você escolher muito bem os seus formadores, escolher as pessoas com que você se identifica, escolher as marcas que você trabalha, porque não adianta você ser maravilhoso e trabalhar com produtos de má qualidade, não adianta. Então, você tem que saber a qualidade daquilo que você está utilizando também, até porque você vai ter um respaldo, né? Escolher os eventos que você participa. Sabe aquela história que águia não anda com um pardal? Então, a gente tem que escolher sempre o melhor para voar junto. A verdade é essa. Tá? A globalização da micropigmentação, gente, falando sobre isso, hoje em dia a gente tem acesso a tudo quanto é tipo de procedimento. A gente tem acesso a tudo quanto é tipo de novidade. A gente tem acesso a tudo quanto é tipo de procedimento, de equipamento, de produto, de máquina, de técnicas, de tudo. Então, está tudo na nossa mão. Basta a gente dar um Google. E, às vezes, eu acho engraçado, né? Dá um Google e fala assim, como que faz pipoca no micro-ondas? Como que... A informação está aí, para quem quiser. A melhor pipoca doce do mundo. Você coloca lá no Google, vai aparecer um vídeo de alguém explicando, ou então indicando. Então, a globalização do mundo, ela é incrível. E a globalização da micropigmentação está aí para a gente, sabe? Então, basta a gente aproveitar todas as oportunidades que nós temos tido, tanto nesse momento de semeadura na quarentena,
né, aproveitar essa oportunidade que a gente está tendo, inclusive, hoje no nosso evento online, e aproveitar essa globalização e essa informação, porque tudo de melhor está na palma da nossa mão, literalmente na tela do nosso celular, tá? Aqui eu coloquei alguns resultados de excelência, né? Fio a fio, fiz uma sobrancelha fio a fio com o Brazilian Light Liner superior e inferior. Percebam, sem edema, a pele muito delicada. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu vou utilizar os produtos da Natural Pigmento e eu nunca vi uma fixação. Porque o que as alunas mais perguntam assim, Aline? Grande problema, qual é a sua dificuldade? Quando eu abro a minha caixinha de pergunta lá, qual é a sua maior dificuldade em procedimento de olhos? Ah, porque a cliente volta sem nada. Ou então, a maior dificuldade em procedimento de fios, quando volta fica sem nada. Deixa eu falar para vocês uma coisa, fixação igual a da Natural Pigmento, eu vou te falar, eu nunca vi. Eu tenho, desde 2007, 13 anos, falando sério, né? Porque eu não sou muito boa. Outro dia fui fazendo uma live, uma regra de texto, passei a maior vergonha da minha vida. Mas eu sou dessas. 13 anos, eu nunca vi uma fixação. Porque é o seguinte, como eu falei para vocês, você fazer um procedimento para tirar uma foto e postar é o maravilhoso. Agora, e essa cliente, como é que volta? Eu nunca vi um resultado cicatrizado igual, nunca vi. Então, assim, a fixação é maravilhosa. E outra coisa, a facilidade, o tempo de procedimento, porque você faz em uma passadinha, a coisa assim, ó, brota, sabe? É uma coisa incrível. Mãozinha leve, facilidade. Eu trabalho só com máquina, né? Só com dermógrafo, mas eu tenho algumas alunas que trabalham com Tebori, com microblade, e elas também ficam encantadas com a fixação. E aí vocês veem, o que acontece? Qual é o grande problema da micropigmentação? Passa uma vez, o pigmento não ficou. Passa duas, o pigmento não ficou. E aí o fio vai engrossando, e aí o que acontece? O que acontece com a natural, né? São partículas, são nanopartículas, então ele entra na pele com muita facilidade. E a fixação é incrível, tanto para olhos, para lábios e para sobrancelhas. E no processo cicatrizado, se você passa uma vez, qual que é o grande inimigo da micropigmentação? Tá? Duas coisas, lesão em exagero e reação inflamatória alongada, crônica. A gente precisa de uma lesão suave, uma lesão inflamatória aguda, que vai acontecer, mas ela precisa ser controlada. E o pigmento ele vai influenciar nisso. Se o pigmento tem uma dificuldade de penetrar na pele, você vai precisar de passar 1, 2, 3 vezes no mesmo fio. E aí, meu amor, o seu fio vai ficar grosso quando a cliente voltar, devido ao excesso de reação inflamatória, a fixação não vai ser agradável. Então, você vai precisar de retocar. Isso vai influenciar o pigmento demais e a máquina que você executa também. Oi? Posso continuar? Normal, beleza. Desculpa, gente, a aula ao vivo é assim mesmo. Aqui nós temos um soft eyeliner maravilhoso também. Eu usei o Black Moon com o NYX, bem alongado, então o Black Moon na pontinha, e o Pixel, a parte pixelada, todo com o NYX, que é uma dos lançamentos da Natural. Esse lábio aí, eu utilizei o Hot Lips, purinho, sem neutralizar, sem nada, efeito batom. Nessa outra, o Shadow, que é, gente, se vocês pudessem falar assim, Aline, eu só posso comprar um pigmento de sobrancelha na vida, Coffee com Dune. Tipo assim, eu uso, dependendo das degradações, né, com mais emulsão, com menos emulsão, mudando, mais coffee, menos Dune, ou então mais Dune, menos coffee. Eu atendo qualquer tipo de pessoa. É tipo assim, o meu favorito da vida, tá? E esses procedimentos voltam maravilhosos. Aqui o soft eyeliner com as mesmas, o Brazilian Soft, né, que é o Brazilian Light Liner sem o gatinho, porém com esfumado. Também utilizei as mesmas duas. Não, nesse eu usei Black Moon e o Coffee. Um Lip Tint Effect, esses aí são logo após o procedimento, tá? Eu utilizei o Raspberry com o Strawberry, que fica um rosinha, a boca da cliente era bem pálida. Um fio a fio impecável, podem perceber que delicadeza. Deixa eu mostrar aqui, ó. Então, eu quero dizer para vocês o seguinte. Os principais segredos para um micropigmentador bem-sucedido, primeiro de tudo, respeitar o rosto do cliente.
você tem que ser solícito e empático, se colocar no lugar do cliente, né? O pós-venda ele é fundamental, porque como essa cliente se sente perdida, desprotegida, essa orientação, como é que foi essa orientação que você fez no pós-procedimento? Fez a sobrancelha hoje, falei assim, oi, querida, tudo bem? É a Aline, eu queria saber como que está o seu processo de cicatrização, você está com alguma dúvida e tal? Porque se você não liga, ela fica com dúvida, ela perdeu o papel, ela passa até óleo de coco na sobrancelha, ela passa até qualquer coisa, entendeu? Então, assim, esse pós-venda ele é muito importante, esse cuidado. E sempre entregar o que a gente gostaria de receber. Ah, desculpa. Aqui eu coloquei alguns procedimentos feitos do full face, feitos no mesmo dia. Ó, sobrancelhas de fios, soft eyeliner com o gatinho e o efeito batom. É uma paciente mais madura, né? Então ela queria um resultado um pouco mais marcante. Aqui, Lip Tint Effect, Soft Shadow nas sobrancelhas e o Soft Eyeliner também nos olhos. Eu coloquei assim. Por que eu coloquei assim de longe? Coloquei aquelas no detalhe, eu coloquei essas de longe, para vocês perceberem como que no todo não choca. E é isso que é importante, tá? Aqui, o resultado cicatrizado, tanto do Lip Tint Effect, essa cliente eu fiz 3 sessões no lábio dela, porque eu precisei de neutralizar. Para neutralizar, eu gosto muito do Vulcan com Magnólia, da Natural. Nessa sobrancelha aí cicatrizada, eu tenho o Coffee Condune. E nos olhos, o Coffee Puro, que também é maravilhoso, sou apaixonada. E aí, gente, é o seguinte, eu vou executar agora, né? Corajosa que sou, sobrancelhas, olhos e lábios, numa criatura, uma girafa, que veio lá de Juiz de Fora só para ser meu modelo. Vocês acreditam? Pois é, isso que é amor de uma aluna micropigmentadora. Ela veio, eu vou executar sobrancelhas, olhos e lábios nela. Então, vocês vão me ver aqui durante a tarde toda, durante o nosso congresso. E eu preparei um vídeo para vocês assistirem, enquanto eu vou começar a me preparar aqui. E aí a gente vai trocando uma ideia sobre esse vídeo. Eu fiz sobrancelhas, olhos e lábios e preparei esse vídeo reduzido para que vocês percebessem no detalhe, porque aqui a gente não ia ter tempo de ficar mostrando tudo, tá bom? Então, agora a gente vai soltar o vídeo e eu vou me paramentar. Primeira coisa, vou fazer aqui a marcação dos lábios. Gente, qualquer marcação de sobrancelhas, de olhos ou de lábios, sempre com a cliente sentada. Com a cliente sentada ou de frente para você, em pé, enfim. O que acontece? Principalmente depois dos 30 anos, a gente já tem uma flacidez, uma pitose. Então, a cliente deitada é uma coisa, a cliente sentada é outra completamente diferente. Então, essa marcação, para ser mais fidedigna, e na verdade, assim, a marcação tem que ser feita como a cliente se apresenta, como que ela se olha no espelho, como ela conversa com as pessoas, né? Então, dessa maneira. Então, minha estratégia, eu faço primeiro a marcação com um lápis branco, com a ponta bem fininha, tá? Um lápis mais seco. E depois eu faço o preenchimento. Então, eu faço a marcação por fora primeiro, onde eu não vou executar a técnica, e depois eu preencho com o lápis. Existem diversas técnicas de fazer marcação, de medir a simetria, usar o paquímetro. No caso da Joy, ela tem um lábio já assimétrico, bonito. E como eu falei pra vocês, em lábio, eu tento sempre utilizar assim, o bom senso, confiar no meu bom senso, confiar na visão e não inventar um lábio que não existe. Então, eu não faço marcações estratosféricas para fazer um lábio, não, tá? Então, vamos lá. Onde a gente precisa de ter maior cuidado é aonde, Joy? Comissuras. Sempre. Para mim, a comissura é onde mais denuncia um lábio bem feito. A comissura, ela precisa de ter um encaixe perfeito, tá? Dos dois lados. Senão fica parecendo aquele lábio Playmobil, sabe aquele lábio que não encaixa? Aquele boneco que tem a boca maior do que o queixo? Então, eu faço primeiro a marcaçãozinha pela comissura. Tá ótimo. Ficou dormente, filha?
Então, vou limpar primeiro, tá? Você já fez? Você já fez alguma vez? Sua boca tá vermelhinha. Acho que eu vou deixar o lixinho aqui, ó. Isso. Qual que é o seu nome? Pronto. Eu quebrei. Eu sou delicada, igual uma pata de elefante. Pronto. Agora eu vou precisar de sentar ela. Posso sentar ela? Vira pra lá, Hannah. O que acontece? Eu preciso de fazer a comissura superior, porque tá vendo que o pigmento vai sujando aqui, olha? O que acontece nesse momento? Se eu não faço a comissura superior, eu vou perder meu desenho. Então, nesse momento, eu paro um pouquinho, então eu faço comissura inferior, comissura superior, para dar a sequência, tá? Olha. Vira para mim um pouquinho. Ó. Segurei aqui. Eu sempre uso os 3 pontos de esticamento e venho fazendo a comissurinha aqui. Hã? Então, olha, tô fazendo aqui a marcação dela, como eu falei, sempre em pé, sentadinha, mostrando sempre, levando em consideração a comissura, que é a parte mais importante. Dá um sorrisinho pra mim. Isso. Sorrisinho de mim, sem mostrar os dentes. Sim. Isso. Agora, gente, passei a primeira agora eu passada. pego Você vê que eu não o brush limpei aqui. em momento nenhum. Micropigmentação
aplicação, a gente não deve ficar com limpação. Quanto mais a gente limpa, mais a gente estimula a reação inflamatória já de primeira, de imediato, tá? A partir da primeira lesão, a partir da primeira passada, esse ciclo, ele já se inicia. E quanto mais você limpa, mais você estimula o edema, tá? Então, vou passar aqui o anestésico secundário. Tá vendo? Ó, Olha, sem vou inventar aplicar delicadamente, sem uma esfregar. boquinha que não existe. Ó, Só obedecendo dos dois mesmo lados. Vou a colocar boquinha um dela. plásticozinho filme Então, o que eu vou usar aqui nessa boca? e vou deixar uns 2 minutinhos. Ela quer um resultado, tá? a boquinha dela já é vermelhinha. Graças a Deus não é muito grande. Então, eu vou usar aqui, ó. Não sei se vocês já sabem, mas eu tenho um kit. Para quem que eu tô falando? Aqui. Eu tenho um kit da Natural que tem a seleção de pigmentos de lábios que eu mais amo, tá? Então, olha só. Aqui, ó. Eu vou utilizar esses dois aqui, ó. O Light Cherry, que é um vermelho bem intenso. Vou colocar 5 gotas dele e vou colocar uma gotinha do Strawberry. O que eu vou fazer? 2 gotas de emulsão degrado aqui perto da boquinha dela para eu ver o contraste com a pele dela, se eu gosto ou não, tá? Vou mostrar para ela também, porque quando degrada, quando você abre bastante, aí é o que realmente vai ficar próximo daquilo quando cicatrizar, tá? E é isso que eu vou fazer. Deixa eu colocar aqui para vocês verem. Vou pegar meu batom aqui. Então, ó, tô abrindo aqui o pigmento. Pode colocar. 1, 2, 3, 4, 5 do Light Cherry. 1 do Strawberry. E vou misturar aqui pra gente poder ver. Não tem problema não. Quando cicatrizar, vai puxar bem para esse tonzinho aqui, olha. Então, é isso que a gente vai fazer. Bem do tonzinho que ela estava gostando. Que eu já tinha conversado com ela antes. Pode deitar. Já fiz o formato. Esse é o nosso novo normal, né? Então, eu vou fazer o procedimento, vou começar, vou trabalhar com a agulhinha de uma ponta. Vou tirar minha luva só para eu pegar a emulsão dentro do potinho aqui. Que eu esqueci de separar. A emulsão. Pronto, você pode. Isso, tem outra luva. Você pode abrir para mim esse kitzinho? Vou colocar 2 gotas de emulsão, ó. E para abrir esse tom um pouquinho, eu vou colocar essa cor que eu fiquei apaixonada, que é o Sweet, que é novidade. Não tem no meu kit ainda de lábios, mas já está nos meus favoritos, que é o Sweet. Vou colocar uma gotinha só para abrir a cor um pouquinho. Pronto. Pode me dar? Gente, para quem está começando a fazer lábios, eu sugiro que vocês façam com agulha de 3 pontas, circular, porque lesiona menos a pele, tá? Às vezes você não controla tanto o peso da mão, mas eu vou trabalhar com a agulhinha de uma ponta, tá? Deixa eu abrir aqui. Trabalhando com a agulhinha de uma ponta nano. Velocidade um pouquinho mais alta. Deixa eu colocar meu óculos. Pronto. Chega o carrinho para lá um pouquinho para mim. E traz a luz, por favor. Isso. Então, vou começar. Sempre eu gosto de começar fazendo as comissuras, tá?
Não sei se você vai conseguir mostrar o tamanho da agulha. Consegue? Bom, eu acho que deu. Então, vou começar aqui. Ela tá com 0 dor. Deixa eu dar uma misturadinha. Outra coisa, não pode, gente, ficar passando, limpando, ficar com limpação, não. Você vai limpar à medida que precisa. Uma gaze, por favor. Aqui, ó. Eu tô sempre com uma gazinha na mão para tirar o excesso de pigmento. Bora lá. Ó, sem excesso de pigmento, tá vendo, ó? Tiro o excesso aqui, por quê? Se eu tenho excesso de pigmento, quando eu encosto a agulha na pele, faz blum! Apaga todo o seu desenho, te deixa desorientada, desnorteada e problema. Então, ó, esticar, 2 pontos de esticamento. Começando sempre pela comissura e bordas. Gente, peso da mão, beijinho de borboleta. Nem de beija-flor não é, de borboleta. Como é que tá a dor? Bem suave. Abre um pouquinho pra mim. Ó. Fechou. O que acontece? Eu passo e eu tiro o excesso do pigmento assim, ó. Por quê? Fiz a comissura inferior. Se tem excesso de pigmento e ela fecha a boca, borra a comissura superior. É onde a gente erra, tá? Por isso que a gente tem que tomar cuidado. Fechou a boquinha pra mim. Vou fazer a parte superior de uma vez, pra não borrar. Vou fazer nela aqui o Lip Tint Effect, tá? Que é o Brasil que eu quero. Segredo. Eu tenho que insistir no mesmo lugar. Isso. Senti um pouquinho. Fechou? Isso. Outro detalhe, eu preciso de movimentar a minha mão. Se eu venho com a mão na mesma posição, aqui, até lá em cima, o que vai acontecer? Eu vou ter implantações diferentes, porque o ângulo está diferente, tá? Então, eu venho movimentando a minha mão para o ângulo da agulha em relação à pele continuar o mesmo e a implantação ser uniforme. Aline. Oi, amor. Temos 10 minutos, tá bom? Beleza. Aí, gente, o que vai acontecer? O vídeo vai acabar, eu vou continuar e vou terminando à medida que for dando, aí vocês vão me chamando para ir mostrando para ela. Vou dar a primeira passada pelo menos, que aí elas veem a primeira saturação. Insiste no mesmo lugar, desceu de novo. Nesse vídeo aí eu fiz o Lip Tint Effect, igual eu tô fazendo na Hannah aqui. Fiz o Soft Eyeliner com o gatinho, bem delicado. E a Shadow nas sobrancelhas. Ó, tá vendo que eu vou tirando o excesso, ó? Isso. E eu vou ficando com um efeito bem pixelado. Você passa um alquinho nele pra mim, fazendo um favor? Que eu vou precisar depois.
Vou sempre tirando o excesso de pigmento. Olha, que eu não preciso ficar limpando. Eu só pressiono bem delicado. Vou fazer todo o lábio inferior. E micropigmentação não adianta ter pressa. Na bordinha que incomoda um pouco, né? Abre um pouquinho. Tá vendo que eu vou mudando a angulação da minha mão? Abre um pouquinho só, menos. Isso. Ó, o que aconteceu aqui? Eu fiz até a metade. Agora, acho que esbarrou no fio. Desligou. O que aconteceu? Eu fiz aqui e aí eu não venho pra cá direto. Eu sempre vou fazer de comissura pro centro, sempre, tá? Eu vou fazer de comissura pro centro aqui, de comissura pro centro aqui. E na parte superior, a mesma coisa. Tá. Deu uma esbarradinha no fio aqui, já vai ligar de novo. Aí, beleza, show. Voltar pra minha potência aqui. Beleza, gente. Abre um pouquinho pra mim. E aí, vocês estão vendo aí, rolando o full face da Joy. Aline, você está fazendo mais um efeito revitalização, não é Isso. verdade? Isso mesmo, sem borda demarcada, não fiz contorno, vou direto, Tá. eu insisto pela borda, toda vez que eu vou crescer, eu insisto pela borda e venho fazendo o pêndulo para E cima. vai descendo. Isso, desço de novo no mesmo lugar e depois eu ando pela borda. Maravilhoso. Abre um pouquinho para mim. É o que todo mundo quer, né, gente? É o Sem lip tint borda. da moda, né? É o lip tint da moda, é verdade. Você sabe que esse nome... Chegou uma aluna lá no... Acho que foi até na turma da Hanna. A Hanna também é micropigmentadora em Juiz de Fora. Chegou uma aluna e falou assim, não, porque eu não sei o que é de lip tint. Eu falei assim pra ela, o que é lip tint? Oi? Tipo assim, o ano passado. E aí, menino, surgiu esse nome, porque, né? Abre um pouquinho. É o que todo mundo quer, acordar com boquinha corada. Foi sem querer. Eu acho que essa insistência de ir e voltar, que a gente não tem a necessidade de fazer a borda, né? Justamente. E outra coisa, satura em uma passada. É lógico que eu sempre repasso, porque senão clareia demais, né? Mas você sobe e desce no mesmo lugar e insiste um pouquinho. Ó, Aí tá já vendo que eu pega a cresço pela cor. borda, ó? Tá dando pra ver no vídeo? Dá pra ver. Eu cresço aqui pela borda, subo no pêndulo, pode ser na varredura também, ó. Mas eu prefiro o pêndulo, acho mais prático. Ó, subo até lá em cima no pêndulo, com a mão bem rápida,
vou mudando a velocidade, a angulação da minha agulha, para que senão eu saturo mais quando a agulha está mais inclinada. Tiro o excesso do pigmento, porque senão borra tudo. E continuo insistindo no mesmo lugar. É boquinha de Samuel quando acorda. Meu filho. Acorda com aquela boquinha vermelhinha. Lábio febril, né? É, justamente. Amo. A única parte boa. Como é que tá a dor? Então, as pessoas sempre perguntam também. Nós aplicamos o anestésico primário, tá? Anestésico de pele fechada, normal. Eu não limpei nenhuma vez o lábio dela ainda. Tô aqui pela insistência, ó. Subi. Desci no mesmo lugar, ó. E aí, o que que eu vou fazer? Fiz o lábio inferior. Normalmente, o que eu faço? Vou pegar um algodão, um cotonete. Pega esse daqui pra mim. E coloca um pouquinho aqui na minha mão. Aline, nós sabemos que para executar todo esse procedimento são necessárias mais algumas horinhas, não é verdade? Isso. Então, gente, ao longo do dia, eu vou chamar a Aline para ir mostrando esse trabalho maravilhoso que ela está fazendo, os resultados, tá? Mas fica aqui comigo, porque daqui a pouquinho tem sorteio, tá? A Aline já está finalizando a parte de baixo e ela vai continuar todos os procedimentos numa salinha reservada para fazer o procedimento. E aí toda hora a gente leva a câmera lá e vai mostrando e demonstrando. O que que eu faço? Peraí que tô olhando. Tá mostrando a sobrancelha. O que que eu faço aqui, gente? Passei o anestésico e eu deixo. Normalmente, se a cliente estiver sentindo um pouquinho de dor, eu pego o plástico filme e posso ocluir com o plástico filme enquanto eu faço a parte de baixo, ó. Deixa eu abrir aqui. Um pedaço. Não era esse, não. O que ela tava. Pega pra mim, eu acho que aqui tem, ó, o plástico filme. E aí eu ocluo com o plástico filme e continuo a parte superior. Olha só, vou dar uma passada e eu vou limpar a parte de baixo para eles verem, tá? Abre um pouquinho, sempre lembrando de comissura pro centro. Fechou. Isso, tá ótimo. Ó, tira o excesso aqui. Sem pressa, insistindo no mesmo lugar. A primeira passadinha às vezes incomoda um pouquinho, dá um desconforto, mas não é nada demais. Ó. Subir. Cresci sempre pela borda, ó. Antigamente eu chamava, né, de revitalização, efeito gloss, e hoje em dia a gente chama de lip tint effect. E como eu falei para vocês, a naturalidade é o que todo mundo fecha, que todo mundo pede. Aline, eu sei que todo mundo tá louco para ver esse lábio aí, mas o nosso tempo se esgotou. Gente, então eu vou te chamar para o palco. Não é? E ela vai continuar, viu, gente? Ela vai finalizar esse procedimento. Nós vamos mostrando, mas eu preciso chamar a Aline juntinho. Vou continuar. Aqui. Deixa eu limpar o lábio inferior para eles verem. Vamos lá. Vou limpar o inferior, quer ver? Posso tirar aqui agora? Isso. Só para poder limpar. Ó, tem um algodãozinho aqui, molhadinho com água termal. Lá no vídeo eu estou finalizando com a drenagem linfática pós-procedimento, porque quando a gente faz full face, é fundamental fazer uma drenagem. Porque a drenagem, ela vai ajudar a oxigenar os tecidos, diminuir um pouco o edema, que é um dos grandes influenciadores na formação de crosta,
e também vai me ajudar no processo de cicatrização, tá? Vou colocar aqui um emoliente para me ajudar a limpar, porque senão só de limpar esse pigmento vai me incomodar um pouco. Abre um pouquinho para mim. Eu vou mostrar aqui. Olha lá o resultado da Joy, gente, coisa mais linda. O lábio. Olha que impecável, fala sério. Aquelas que amam o que faz. Maravilhoso. Sabe aquelas que amam o que faz? Maravilhoso. Olha o olho, que lindo. E é tão bonito a Aline falar, né, que ela teve uma evolução, que ela não começou sabendo, né, Aline? É muito bacana você falar isso. Para as pessoas, incentiva, né? Quem está começando. Com certeza, todo mundo começa do começo, gente. Eu sempre digo que é técnica, né? A técnica... Porque tem pessoas, né, assim... E quem aprende hoje, né, Ana Célia? Aprende direito. Uhum. Assim, mas antigamente não. A gente não tinha essa informação toda, essa globalização. Olha só a diferença. Deixa eu mostrar para vocês. Ai, que lindo. O lábio inferior dela e o superior. Dá um sorrisinho, Hanna. Isso. Fecha agora. Ó, aqui mais pálidozinho, aqui bem coradinho, exatamente aquele lábio febril. Olha que lindo. Muito Com uma lindo. passadinha só. Agora eu vou passar o anestésico de novo pra gente poder se organizar para subir. E deu certinho. Eu vou pedir, Aline, para você vir. Tá. A gente pede a assistente para já Beleza. preparando ela com anestésico. Tá. Gente, obrigada, Aline. Ó, foi um prazer estar aqui. E aí, ao longo do dia, você não esquece de mim lá dentro sozinha. Gente, a gente vai buscar a Aline, as câmeras vão atrás dela para a gente mostrar todos os procedimentos que ela vai começar a Porque, fazer. afinal de contas, essa girafa veio de Juiz de Fora, andou não sei quanto tempo. Não podemos deixar ela de qualquer Sem jeito, né, mostrar. gente? E ficou lindo os lábios dela. Ficou Muito muito lindo. obrigada, viu? Obrigada, meu amor. Beijo, gente. Até daqui a pouco.